Olha ali. Por que ele saiu da Timbalada? Que esse é Ninha. Não, nada a ver, irmão. Eu tô brincando, galera. Esse aqui é Jorge France, professor extremamente conceituado, muito querido, tanto na capital baiana como aqui em Feira de Santana. Ele é historiador, ele é cientista político. Não, fala sociólogo historiador. Então, eu já lhe disse 2 pontos, a questão jurídica e a questão político-econômica. Eu vou lhe dizer um outro ponto importante quando nós falamos de 2016, as questões ligadas a gênero. É assustador o quadro que nós temos de violência contra as mulheres e contra as comunidades LGBT. Algumas vezes tem áreas de extermínio. O que aconteceu com uma menina no primeiro semestre, quando você tem o caso da violência sexual com ela, com 33 caras, reflete tudo isso, né? A Pitty, ela acerta quando ela diz todo homem pode ser um estuprador em potencial. Na verdade, ela não quis dizer que todos os homens são violentadores, mas ela quis dizer em potencial porque a sociedade ensina o menino a ser macho, não ensina a ser homem. E o homem que é macho, ele não leva em consideração o respeito à diversidade de gênero e principalmente o respeito às mulheres. E isso é uma questão que a gente precisa estar atento, porque a gente tem uma geração que está em formação e precisa preservar. Então é uma grande questão, não apenas educar a sua filha, você também precisa educar o seu filho. Não proteger as meninas, ensinar os meninos a protegê-la também. É uma ofensa para o menino ser chamado de mulherzinha. Exatamente, é o pior apelido que ele pode ter na escola, então ser mulher é ruim. Quando a gente fala das comunidades LGBT, a gente fala em especial de que o Brasil é o país do mundo que mais mata homossexuais no planeta, principalmente homossexuais afeminados. Anotaram isso aí? Muito mais do que países muçulmanos. Os homossexuais afeminados ou efeminados, são considerados escória da sociedade e são mortos das maneiras mais brutais possíveis. Quando você vai isso para a comunidade transgênero, como travestis, transexuais e assim sucessivamente, a violência potencializa ainda mais. Então, a gente precisa lembrar dessa discussão no plano social. É o que mais me assustou em 2016, é ver notícias com relação a isso. E algo ainda no plano social, eu vou caracterizar em 4º ponto que nos chama mais atenção. Nós matamos mais do que a Síria. São 160 pessoas que morrem por dia em todo o Brasil. Em torno de 65 mil por ano, mais do que a Síria, que é em torno de 60 mil. E quem mais morre são chamados PPPs, os pretos pobres das periferias. Policial... Jorge France ia morrer, gente. Mas eu sou gordinho, não tem essa coisa não. Bem que eu tô magrinho, eu tive doente, eu peguei papeira, aí eu tô bem. You serious? Fiquei sem comer, mas eu vou voltar a ser gordinho. Quem gosta de ser gordinho? Eu gosto de um refrigerante, de um acarajé. Então é óbvio que isso vai mesmo para essa camada social, né? Lógico, e inclusive o policial que morre é o policial que é soldado. E, geralmente soldados são negros. A maior morte de policiais não são de oficiais, capitães, tenentes, majores. São dos soldados, dos praças, dos cabos, dos sargentos. E a maioria deles são negros. Então a gente tem uma matança de negros dentro do país. Essas grandes discussões mostram, como diz Caetano, que alguma coisa está fora da ordem. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. E outras questões. Então o que a gente precisa é entender o que se passa nesse país para começar a arrumar a casa. Porque sem entender o que ocorre é muito complicado. Todas essas discussões que nós temos hoje no plano jurídico, no plano político-social, a PEC está aí, o governo não dialoga, colocou em risco com a questão do Enem. O diálogo é fundamental, inclusive com a oposição, você precisa dialogar. Governar é sinônimo de governabilidade e não de posições, e isso envolve diálogo. E as questões de violência, elas são exorbitantes. Quando você fala de violência, a gente pode estabelecer que é perigoso ser mulher, jovem, negro e comunidade LGBT no Brasil, porque você pode morrer a qualquer momento. Jorge, a gente tá vendo aí uma conversa, né, muito forte com relação à escola sem partido. Sim. O que você acha disso? O historiador Leandro Carnal, recentemente, né, ele falou que é uma imbecilidade da direita, né? O que seria, né? E qual o dano para a sociedade dessa escola sem partido? Na verdade, assim, não existe escola sem partido. A escola sem partido, ela é partidária, porque ela é ideológica. Não existe nada sem ideologia. O seu corte de cabelo, o seu óculos, o meu óculos, a camisa de manga comprida, tudo é ideológico. Porque nós somos seres culturais. Se nós somos seres culturais, nós somos seres simbólicos. Nada é sem ideologia. Ideologia é pensamento, é forma de expressar, é a forma como você vê o mundo, é a forma como você se relaciona com ele. Então não existe nenhuma escola sem partido. O que o projeto pressupõe, segundo o que eles defendem, é que existe todo um processo de doutrinação na sala de aula, por causa de
professores de esquerda e assim sucessivamente. Mas as discussões, elas devem ter um determinado viés. A democracia permite que o professor venha se expressar. E o mais importante da democracia na sala de aula, ela permite que o aluno venha questionar o que o professor está falando. E é através desse diálogo, não é através da limitação de qual partido ou não partido que deve prevalecer. É a partir do diálogo que a gente chega à construção daquilo que nós chamamos de solidariedade humana. É fundamental que o professor venha defender o ponto de vista dele. E é necessário que o aluno venha refutar esse ponto de vista. E é interessante que a escola seja um espaço plural, onde eu tenho um presidente que defende os partidos de esquerda, um presidente que defende os partidos de direita, um presidente que defende e milita nas causas negras, uma mulher que defenda a questão do feminismo, um professor que defende os evangelhos, um professor que defende os cultos afros, um professor gay, um professor hétero. Quem ganha com isso é a pluralidade. E a pluralidade é fundamental para que as novas gerações venham conviver com o outro através da coexistência e não através do conflito e do extermínio. Uma escola sem partido é também uma escola partidária. A gente não precisa de uma escola sem partido. A gente precisa de uma escola que traga diálogo, discussões e voz para o professor e principalmente para a comunidade estudantil. O que é que mais perde nesse tipo de discurso? Eu também acho, que a gente precisa falar, botar a voz. O menino precisa falar, a menina principalmente precisa falar. As escolas públicas precisam falar. Precisa ter voz. Sem voz, não se estabelece aonde dói o calo. Então não é uma escola que limita ideologicamente, porque não existe falta de ideologia dos seres humanos. Todos os seres humanos são ideológicos. Eles produzem ideias, produzem comportamento, desde os tempos que nós existimos nos primórdios da humanidade. O homem que caçava e desenhava para o outro, ou que capturava sua esposa para levar para sua gruta, não deixa de ser uma forma ideológica. Seres humanos são seres culturais, e são seres culturais, são seres ideológicos. Então, não existe uma escola sem partido. A escola sem partido, ela é uma escola partidária e altamente ideológica. E aí galera, gostaram do vídeo? Pois é, o papo com o Jorge rendeu muito e não deu pra gente colocar o papo inteiro no YouTube. Então a gente dividiu em algumas partes. Mas eu tenho certeza que vocês gostaram e vão gostar do que tá vindo por aí. Então não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Tem minhas redes sociais aqui. E não esquece de colocar alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que você queira ver no canal. E também algum convidado que você queira ver batendo um papo comigo. Um beijo, até a próxima. Fala, professor!